Hoje estamos aqui no Before You Cast e o tema de hoje é saúde intestinal, muito além do banheiro. Hoje nós convidamos, da nossa equipe, doutora Luciana, nutróloga, Alina Leme, nutricionista funcional, Débora Maia, nutricionista funcional também, e a gente vai bater papo, contar um pouquinho para vocês a experiência de cada uma, trazer informação para que vocês saibam o quão importante é a função do intestino nas nossas vidas. Gente, conta um pouquinho com as palavras de vocês, assim, uma vai complementando a outra, bem bate-papo, assim, quais são as funções do intestino? Para que ele serve? O que é esse negócio aí de muito além do banheiro? A gente pensa na função do intestino só como uma função evacuatória, né? Que é formar as fezes e ir no banheiro. No entanto, hoje, com os estudos, a gente sabe que o intestino ele tem milhares de funções, muito além de só eliminação dos restos alimentares, né? Do cocô, né? Da evacuação. Ele tem as bactérias, a microbiota, né? Que é importante para a saúde, para a proteção da imunidade, né? Tem as células imunológicas, né, Lu? São a placa de Peyer, né? Que tem a função tem de bastante proteção. célula ali. Então, quando a gente fala, né? Eu tô com imunidade baixa, vamos tratar o intestino, né? Porque muitas células da nossa linha de defesa estão ali no intestino. Na verdade, ela é a nossa primeira defesa, né? Exato. Então, a nossa primeira barreira de defesa é o intestino. Então, tanto que a gente fala hoje da síndrome do intestino permeável, né? Porque acho que a maior parte da população hoje tá assim, né? Por causa do E, gente, assim, o que é isso, né? Traz um pouquinho pra gente, assim, porque eu que tô com vocês, agora entendo um pouco mais, assim, mas pra mim, quando vocês falavam, eu falava, o que elas estão falando? Sabe, assim, o que é? Como? As células do intestino, elas têm que ficar bem juntinhas, né? Assim, não totalmente juntinhas, porque tem que ser absorvido ali os nutrientes. Mas com toxina, estresse, né? Algumas proteínas que a gente não consegue digerir, essa célula se abre. E aí é com isso que a gente chama de leaky gut ou intestino permeável. Eu brinco com os pacientes, quando a gente já fala de intestino, que o nosso intestino funciona como uma peneira. Então tem uns buraquinhos bem pequenininhos. E quando a gente tem uma alimentação muito fast food, né, que a gente fala isso, ocidental, ultraprocessados, né? Muito açúcar. O que acontece? Não é assim de imediato, mas a longo prazo, essas células elas vão se abrindo e aí o buraco dessa peneira ela se torna grande. Então daí pode passar teoricamente qualquer coisa. Exato, aí a gente não consegue mais selecionar o que entra e o que sai, sabe? Então daí acaba caindo toxinas para dentro do organismo, aí pode causar diversas reações, inflamação, e também são gatilhos para algumas doenças, né, Lu? Sim, as doenças autoimunes principalmente, né? Doenças então, metabólicas. Exato. Doenças inflamatórias intestinais. E a gente sabe que para tratar a doença autoimune, por exemplo, que eu citou, a gente tem que começar pelo intestino, porque de nada vai adiantar você só dar o remédio vai só solucionar o problema na hora, né? Mas a causa de tudo isso acaba ficando comprometida se você não tratar o intestino, né? Que é o que a gente sempre fala, que a gente acredita, né? Ir na causa, né? Exatamente. E tem o intestino, além dessa função que a gente falou de barreira, de proteção, ela também tem uma função hormonal. Sim. Pela produção bacteriana ali, ela produz várias substâncias, né? Que tem uma ação hormonal. O próprio intestino, algumas regiões, como o GLP-1, que hoje é um hormônio que a gente sabe que está associado à saciedade, né? E que hoje a gente tem estudado muito na obesidade, alterações do GLP-1, né? Que tem um medicamento da moda, né, Lu? Saxenda, a Saxenda. Na verdade, eu acho que não é que é na moda, né? Que hoje a gente conversa mais abertamente sobre obesidade. A gente entende hoje que a obesidade é sim uma doença, né? E se é uma doença, ela requer um tratamento e é uma doença. Você vai ter uma cura dessa doença? Não, a gente sabe que a obesidade hoje, o tratamento é um controle, né? E a obesidade, ela leva às outras doenças. Sim. Né? Então, antes a gente controlava a diabetes, controlava a hipertensão,
mas esquecia de controlar a obesidade, que foi o que levou a diabetes, a resistência insulínica e a hipertensão. Então, eu acho que hoje não é que tá na moda, eu acho que, graças a Deus, a gente tem olhado para isso, entendeu? Pro tratamento da obesidade, que sim, a obesidade é uma doença. E hoje a gente sabe que quem tem a obesidade, quem está obeso, tem alterações. E o intestino é uma parte importantíssima disso, né? Não só da produção hormonal, que a gente agora falou do GLP-1, mas também da absorção de nutrientes, da detoxificação, super importante, que a gente acha que é só o fígado, né, que faz essa eliminação de toxinas. Isso, mas o intestino tá ali trabalhando junto com ele, né? Exatamente. Até agora a Lu falou de um paciente, eu também peguei um paciente lá no começo. Ela hoje tem seus 20, quase 30 anos, mas desde a adolescência ela vinha tomando laxante, porque achava que era comum ela viver constipada, ela achava que era normal. Ela nunca ficou sem, toda semana, 2, 3 vezes a semana ela estava tomando laxante. E ela veio até mim. 3 meses mais ou menos de adequação alimentar, né, algumas coisas para ajudar a aumentar o aporte de fibra dela, entrar também com um probiótico mais específico para ela, isso mas só depois de corrigir a alimentação. A gente conseguiu fazer com que ela conseguisse ir ao banheiro todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, sem muito esforço. Mas assim, aí eu até conversei com ela, falei, olha, o dia que você achar que você tá com o intestino muito preso e não consegue evacuar, aí você opta, né, pelo laxante, mas tenta ficar sem, mas tenta também observar o que você tá comendo, porque às vezes o que você tá comendo, e ela percebeu que o chocolate, ela comia e prendia o intestino dela, e ela não prestava atenção nisso, né, então as pessoas também não prestam atenção muitas vezes no que tá comendo, que pode ser o causador dessa constipação. E agora ela tá com a motilidade, voltou, até o médico ela foi eu esqueci o nome da especialidade do médico que ela foi, acho que não foi urologista, mas ela foi no médico, o médico falou assim pra ela que ela ia até tomar um laxante pra vida toda, porque ela já não tinha mais a mobilidade no intestino. Então o intestino dela já não tinha mais aquela mobilidade pra fazer funcionar mais. Não, isso que eu ia falar, ela até que teve sorte, porque muitos pacientes com uso crônico de laxante muitas vezes não voltam, né? Ela falou assim que tem semanas, ela manda mensagem pra mim, a gente conversa ainda, que agora por motivos ela não tá vindo, ela precisou parar um pouquinho com o acompanhamento, mas ela me manda mensagem, eu acompanho ela pelo WhatsApp mesmo, ajudo as orientações para ela, e ela falou que tem semana, não é toda semana, que às vezes ela precisa tomar, mas ela sabe por que ela tá tomando, porque ela tinha comido alguma coisa que acabou atrapalhando. Eu acho que a Débora levantou um ponto interessante, assim, o que é uma constipação, né? Porque as pessoas às vezes vivem a vida inteira nisso e não tem, e nem tem ideia ou acha que isso é normal. E assim, o que é o normal? Né? O que é o normal ir ao banheiro? Quantas vezes? Como né? Então, eu acho que assim, mais até eu vou todo dia ao banheiro, eu não sou constipada, depende, né? Porque quando a gente... a sensação de esvaziamento completo, tem que ver a escala de Bristol, né, Lu? O que é a escala de Bristol? A escala de Bristol é o formato das nossas fezes, né? Então, acho que aqui todo mundo já tem um post de escala de Bristol, o pessoal vai lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha, mas basicamente, então, constipação é quando é em síbalas, né? As bolinhas, as cápricas, fezes cápricas, e aí vai evoluindo, né? Até o formato ideal é o número 4, que é como se fosse uma banana, né? E desliza facilmente. Sem precisar de muita força. Isso. E até a diarreia, né? Então, é um parâmetro que a gente sempre avalia nas consultas. Então, é o que a gente fala, a constipação não é só, eu não vou todo dia ao banheiro. Eu posso ir todo dia no banheiro, mas se as minhas fezes são endurecidas, em formatinho de bolinha, que na verdade a gente chama de sílabos, você tem uma alteração evacuatória. Você não tem água suficiente, você não tá com fibra suficiente para fazer um cocô de um formato adequado, que é esse que a Alina falou, que é compridinho, que desliza. Formado, né? Bem formado. E outras coisas assim, o própria olhando. E outra coisa, a gente às vezes faz cocô e não olha o nosso cocô. E as pessoas acham engraçado a gente pedir pra olhar. Olha o seu cocô. Acho um absurdo você pedir pra olhar. Eu quero que ele vá embora. Mas o cocô, ele demonstra
mostrar muito a sua saúde. Ali, através do cocô, você vê várias alterações. Exatamente. Se seu cocô boia, se seu cocô afunda. Se tem comida, Se tem restos Sim. alimentares. Até muco, né? Nas fezes, Muco, por exemplo. Nossa, gente, quanta sangue. coisa. Sangue também. Tem um exame que é bem legal, que é o coprológico, né, funcional, e ele dá ali a nossa saúde, né, ele mostra ali toda a nossa Mostra saúde, tudo. não só digestiva, mas, né, a nível de produção de enzima digestiva, enzima pancreática, então é um exame bem interessante da gente avaliar para ver como que tá aí nossa Saúde intestinal, né? Então, às vezes, a gente tá descarga e nem para olhar, né, como que tá o nosso cocô. E ele, às vezes, pode dizer muito. Se você tá comendo uma alimentação muito gordurosa, ou se, seu intestino, ou se seu pâncreas não tá dando conta de digerir, de ter as lipases, você vai ter um cocô mais gorduroso, né? Então, também se vai ter sangue. parasita, né? Parasita. Cibo também a gente consegue ver no coprológico, né? É. Não no cocô ali, na privada a Mas gente não exame. consegue, mas tem bastante parâmetro que a gente pode... inclusive tem um exame coprológico que é melhor, que ele avalia até a zonulina, que é o que a gente estava falando lá da permeabilidade, né? A zonulina é a proteína que ajuda ali, né, na permeabilidade. E ele dá o nível de zonulina que tem ali, né? E normalmente quem tem alteração tem muita alteração nessa Tem zonulina, alteração né? na zonulina, né? Então é bem legal, bem interessante. Não são todos os laboratórios que fazem, mas tem sim alguns mais específicos que avaliam esse parâmetro. Até mesmo vou citar um exemplo meu, que eu passei por isso, mas na época quando eu trabalhava, que eu tinha um horário muito carregado assim, tem as pessoas que não se sentem bem no banheiro fora de casa, né? Eu era dessas. Então, assim, Normalmente mulher, né? não Débora? Então, assim, eu entrava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde e direto pra faculdade. Então, assim, eu não tinha horário em casa, né? Daí eu ia, pra falar a verdade, eu ia final de semana no banheiro. Meu Deus. Tinha semanas que eu passava a semana toda. E às vezes, quando eu tava no trabalho e dava a vontade de ir, eu não ia porque eu não estava em casa. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ficar constipada, né? E na época, eu nunca associei a isso, mas na época eu tinha muita dor de cabeça, quase todos os dias. Cansaço também. E aí, quando eu descobri uma autoimunidade, eu comecei a tratar o intestino. E aí é um reloginho. Se você educar ele funciona certinho. Você vai falar, não tem horário pra ir. Mas se você motivar ele a ir todos os dias naquele horário, se você vai. Eu não tinha esse hábito de ir, né, ao banheiro todos os dias nesse horário. Mas todo dia de manhã, quando eu comecei a educar ele, eu comecei a ir de manhã, eu acordava, dava 15 minutos e eu ia no banheiro. Às vezes você nem tem vontade. Mas o fato de você ir, você já começa a estimular, né, o seu intestino, que aquele horário é a hora. Então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, às vezes você não consegue fazer nada. Mas com o passar do tempo, das semanas, dos dias, você passa a fazer. Talvez não tudo, mas você consegue fazer com que ele funcione. E aí eu comecei também, por conta de autoimunidade minha, eu comecei com tratamento de suplementação e também comecei com probiótico. E o meu intestino começou a ficar regular. Todos os dias, entre 7, 7,5, no máximo 8 da manhã ele funciona. E aí com o tempo eu comecei a perceber que os meus quadros de enxaqueca e de dores de cabeça diminuíram. Aí depois entrou outros fatores, né, que daí eu acabei excluindo, que eu sabia que não fazia bem pra mim. Mas assim, hoje em dia é muito esporádico eu ter dor de cabeça. Muito esporádico. Que legal isso. E às vezes, é lógico, eu associo o que eu como, né, as dores de cabeça, mas também com o intestino. Porque eu sei que o dia que o meu intestino não funciona, certo? Algum sintoma eu sinto depois. Gente, mas vamos ver, né? Quem é feliz não indo no banheiro? É verdade. Não Né? é Assim, as pessoas que têm constipação, não é elas só aquele sofrem termo, muito, né? Enfesado Só não que é à as pessoas toa, né? O enfesado não é à toa. Mas as pessoas não prestam atenção, elas não sabem identificar, não tem essa conseguem relação. Então, assim, relação. não ir no banheiro te traz também Você um fica transtorno. frustrado. Você fica frustrado. Você fica irritado. Irritado. Eu ficava muito, você não né? tem Então, noção. assim, não ir no banheiro não é normal, Não. né? Então, assim, te traz também um transtorno pra Sim. vida. É o que você falou, não consigo... Sabe, eu tinha um fora de bloqueio. casa. E quem viaja e fica dias fora de casa não consegue ir no banheiro. Sério, É que vejo a hora de voltar embora pra eu ir no banheiro, não é? É que, na verdade, a gente tem que ter uma consciência que o cuidado com ele é diário.
né? Não dá pra descuidar. Algumas pessoas não, vivem a vida e beleza, né? Mas para outras, o cuidado é diário. Tanto E eu de acho que beber por isso que a água. gente tá aqui, pra trazer a isso. importância disso, né? E as consequências disso, de você... É porque chega Se num alimenta ponto que a bem. pessoa acha que é tão normal que fala assim, não, um dia que essa semana ele não funcionou, mas amanhã eu tomo um laxante que ele volta a Isso. funcionar de novo, né? E tem um ponto que, As tipo, pessoas- até a gente poderia ter chamado, né, Andréia? Porque o estresse influencia muito na motilidade, na produção de enzimas digestivas, né? E aí, consequentemente, vai afetar o intestino, né? E aí fica Então, um ciclo, né? E você não vai no banheiro, aí você também... Então, assim, o estado emocional influencia na funcionalidade do intestino e a funcionalidade do intestino influencia Influência no emocional. Os dois têm que estar em equilíbrio, né? exatamente. Nessa época que eu tive essa crise, nenhum dos dois meus estados estava em equilíbrio. Entendeu? Eu vivia muito estressada da correria. E quem que não vive estressado não comia hoje, direito, né, Débora? também. Não A gente comia tá sempre direito, comendo, não tem sempre, jeito. Fazendo né? mil coisas ao mesmo Isso. tempo. Não, mas, gente, é o que a gente tem que a falar, vida, né? né? O estresse existe. Isso. O Você tem que problema saber lidar é com como ele, a gente né? vai lidar com ele, né? Exatamente. O ponto, né? Não o problema. Acho que o ponto é como a gente vai lidar com esse estresse. Acho que é isso. E você sabe o que você partilhou? Eu fico imaginando quantas pessoas que estão escutando a gente têm isso, de ter o horário de trabalho, de não se sentir à vontade, de ter essa constipação. E é isso, assim, não só ir pelo caminho mais fácil, que é ir lá e tomar o laxante. Olha, busque ajuda, busque Mesmo adequar. porque o uso crônico do laxante, ele vai perdendo A motilidade. a motilidade, ele só funciona com um laxante cada vez Só mais. chega com um momento que não laxante. faz mais Que não efeito, faz mais né? efeito. Aí você vai aumentando a dose, aumentando a dose. E é o que tava ele acontecendo com essa funciona. outra paciente que eu atendi aqui. Ela tava tomando, que o laxante que ela tomava já não fazia mais efeito. Daí ela foi na farmácia de confiança de manipulação, fez um outro mais forte com fitoterápicos. No começo estava fazendo efeito, agora está desacelerando de novo. Eu acho que a assim, questão também não é nem só começou- a motilidade, né? Tem também uma questão de lesão da mucosa do intestino, né? Então, associa os dois, é o combo perfeito para, né, no futuro ter algum problema ali, né? E acho que um ponto interessante que você trouxe, Aline, que a gente tem que falar, que você falou assim, tem que se cuidar todo dia. Eu acho que não é só nem cuidar todo dia, tem que cuidar desde o início. Porque eu, como pediatra, eu fico assustada o número de crianças que vêm comigo com constipação. É verdade. E aí você vai ver o Desde erro antes. de introdução alimentar. Nossa, isso é muito É importante. muito importante. A gente acha que... Eu vejo a ansiedade das mães em dar alimentação para a criança e acaba dando no momento errado, de forma errada, que é a bendita da papinha batida, passada na peneira. Mas ele tá comendo, né? Fibra dessa alimentação. Só que aí, exatamente, só que aí ele perdeu o nutriente, ele perdeu a fibra, a criança não aprendeu a mastigar. Gente, é importantíssimo você até o fato de mastigar até ajuda pra fala, desenvolver a fala também, né? Exatamente, ajuda na fala. Então, assim, aí você introduziu batido, líquido, a criança perdeu a fibra, perdeu o nutriente, perdeu a mastigação. Como você quer que essa criança vai ter um cocô bom, vai evacuar, né? E aí você chega num ponto que essa criança chega numa idade que ela tá numa seletividade, que faz parte da criança, do processo, só que ela teve uma introdução tão ruim que você não consegue agora nem trabalhar a parte da seletividade, nem melhorar a alimentação dela, e aí quem diz que você consegue melhorar a parte evacuatória dela? A gente não tem remédio que vai ajudar, entendeu? Então aí você tem que começar um processo lá de trás. É verdade. E o segundo ou terceiro ponto que eu ia levantar, que é o uso de antibiótico. A gente hoje tem usado antibiótico que nem água. Isso afeta, né, a microbiota. Muito. Então, a microbiota, a sua flora intestinal, é a história da tua vida, né? Então, não foi amamentado, introdução alimentar errada, o tipo de parto, começou lá, né? A alimentação materna. A alimentação materna ruim, o tipo de parto, a introdução alimentar errada, o uso de antibiótico e de medicações, às vezes até corticoide também influencia.
E aí você vai chegar aquela criança com 3, 4 anos que não consegue ir no banheiro. E aí vira um adulto doente, né? Com autoimunidade, com outras doenças. Com obesidade. E tem crescido bastante entre as crianças, Muito, né? muito. Com obesidade. Né? Achei E tá lá, né? Tá lá atrás. Então, assim, a hora que você vai conversar, eu sempre pergunto todo o histórico. Você foi amamentado? Eu também pergunto, tipo né? de parto, se foi Tipo, amamentado. porque a história do seu intestino começou lá atrás. Começou com seus pais, lá. Começou lá com seus pais. Porque até é um ponto interessante, né? O probiótico, ele não vai mudar a sua flora. Não. Ele vai mudar momentaneamente ali. Você parou de tomar, 3 dias depois, volta de novo. a sua flora lá do começo da sua vida, né? Então, Por isso que hoje a gente fala tanto na modulação intestinal, mas ainda a gente está muito longe de conseguir essa modulação. O que a gente hoje faz, a gente melhora o ambiente e, de novo, né? Não adianta você estar o probiótico se você não melhorar a alimentação, a dieta, a base. É verdade. É muito melhor que o probiótico, não desmerecendo eles, porque eles têm suas funções, Sim, mas o prebiótico é. é muito mais interessante pra gente modular esse intestino do que num primeiro momento, né, colocar o probiótico. Não adianta nada você entrar lá com a arma se o exército lá tá tudo ruim, né? Eu tenho um exemplo assim, tipo um terreno baldio, né? Você não vai plantar rosa ali, né? Tem que preparar a terra primeiro, né? Exatamente. Então, o prebiótico é melhor. Eu lembro de uma aula que eu fiz com um professor de modulação intestinal. Eu não sei se a Alina fez aula com ele, Murilo. Não sei se você teve essa aula com ele, que ele falou de fazer o reset no intestino. Eu achava tão engraçado ele falar que a gente, quando faz esse procedimento, mas lógico, tem que ser orientação com o nutricionista, a Alina conhece, até com a aluna, se ela tiver. E realmente você faz uma limpa no intestino, você tira todas as bactérias, as boas e as ruins. Ele disse, gente, vocês não saiam no final de semana, vocês precisam estar em casa, porque são 3 dias, então vocês precisam estar em casa. Então ele ensina uma maneira de você, mas é lógico, tem paciência, precisa de uma avaliação para ver a real necessidade para você fazer isso, tá? Então não é de qualquer jeito que você faz, mas tem uma maneira para você tentar melhorar, não mudar a sua origem lá do começo, né, da sua vida, mas tem como você melhorar para você pelo menos conseguir deixar uma flora intestinal mais saudável, com mais bactérias boas, vamos falar assim. Então essa também é uma alternativa, só que sempre com orientação, não tem como você fazer sozinho. Mas é muito interessante, mas aquilo da gente fazer da alimentação a nossa fonte de prebióticos para oferecer substratos, né, para colonizar nosso intestino, é muito melhor. É a comida do açougue da feira, né? Igual a Denise fala. É a comida do açougue da feira. É a comida da avó. Ela brinca com eu prefiro isso, assim, a comida do açougue da feira. É difícil porque a gente introduziu muito bolinho, pãozinho, bolachinha, biscoitinho, cookie, né? A gente aprendeu muito a abrir um pacotinho, né? A gente ama abrir um pacote. E o pacote, né, também tem ali um monte de aditivo químico que vai interferir na permeabilidade. Então, às vezes, a gente, tipo, tira o glúten, mas coloca o pacote sem glúten que tem um aditivo químico e não vou conseguir melhorar. Então, às vezes, fala assim, nossa, eu não tô melhorando. Não, né? Se não tirar num primeiro momento, às vezes se faz necessário até o industrializado, né? Mas a gente colocou muito As próprias embalagens, elas passam as coisas pro alimento. Por exemplo, a sardinha. Eu lembro do professor sempre dar exemplo da sardinha, que sabe comprar em água, porque é menos calórico, né? É menos calórico, não tá em óleo, né? Vão levar em água. Só que a água, ela não protege a sardinha daquele alumínio, daquele revestimento que tem dentro da lata. Ela passa pra sardinha. Então você tem que comprar um óleo, porque o óleo é o que vai proteger o alimento dessas substâncias que tem nela. Que inclusive o bisfenol tem na latinha de atum. De sardinha, que é aquele produto plastificado, você pega a latinha, ela não é alumínio inteiro, ela tem uma camada de proteção ali, passa para o alimento também. Então, aí as pessoas a Vité é uma nutricionista postando no Instagram uma vez, não, gente, não compra o sardinha em óleo, tem que ser em água, para emagrecer tem que ser em água. Eu acho que então, assim, um conjunto, tudo é um conjunto, né? Lógico. O que a gente também não pode radicalizar, né? Falar, não vou comer mais, não é isso. Mas, assim, se você conseguir manter uma boa detoxificação, a saúde do seu fígado, do fígado e do intestino, para poder fazer essa detox, você suporta comer uma sardinha em água, entendeu? Agora, o que as pessoas não fazem é que
É que Isso a gente precisa esquece que a base, né? É a comida de Exato, casa, de novo, entendeu? né? É a comida, Exatamente. é a feira, é o açougue, é é. cozinhar. As frutas, As né? frutas. Então, assim, é o básico: o arroz, o feijão. O básico funciona. O básico funciona. A partir É, dali é que a gente acaba individualizando para É, cada pra cada necessidade. Mas exatamente. às vezes você vai olhar uma pessoa, ela não faz nem o básico. Não adianta né? você corrigir os outros. Então, não adianta você ir além. Você tem que começar pelo básico. É igual o uso de suplemento, né, Lu? Que, tipo, também às vezes acaba sendo exagerado, sendo que o básico, Não a tá sendo dieta, feito. não tá sendo feita. É importante, é interessante no primeiro momento? Super, né? Às vezes até um medicamento, né, Lu? Você Sim, como sim. médica vai prescrever. Mas ali tem uma hora que eu vou ter que caminhar com a minha dieta, né? E não... Não adianta, eu já falei, não adianta você suplementar e continuar comendo mal. Então, a base não tá bem feita. Então, a gente sempre fala, né? Volta pra base. É. Comida de casa. É isso mesmo. Mas você sabe que tem uma receita que, tipo, eu às vezes prescrevo para os pacientes, que é o caldo de ossos, que é super rico em colágeno e também ajuda na permeabilidade. Que legal. Você pega o osso lá no açougue e faz tipo um caldo, né? Pode pôr até alguns legumes ali, cenoura. E também funciona super para ajudar nessa permeabilidade intestinal. Vamos falar em osso, pelo amor de Deus. Você falou em colágeno, em cartilagem. Não come gelatina, pelo amor de Deus. Não tem cartilagem. Não, gelatina não. Que as pessoas antigas né, falavam, nossa, tô comendo Gelatina eu não prescrevo. Já me perguntaram o que você acha de gelatina. Não. Gente, perguntou pra pessoa errada. Eu industrializado. Não é comigo. Não é comigo. Porque as pessoas tinham essa ideia que a gelatina... Não, caldo de osso. É que você falou caldo de osso, aí eu lembrei que os antigos falavam, não, é que a gelatina vem do tutano, do boi, do colágeno. Porque não tem tem nada hoje, é só água e açúcar e corante. Porque você consegue comprar, né, o colágeno puro, né? Mas para quem não pode pagar, o caldo de ossos Funciona é uma muito boa bem. opção, tanto de bovino quanto de frango, né? Você pode escolher ali, né? É bem legal. Bem legal e realmente, assim, rico em aminoácidos, ricos em nutrientes para ajudar nesse E reparo até pra da fazer, mucosa. colocar na sopinha das crianças. Também, né? Isso, mas eu é tô isso pensando que mesmo. hoje em dia, o que eu faço? Super. Só pego o filé lá, corto, põe os legumes. Eu nunca fiz Super. nada com... Minha mãe fazia. Eu não... Super eu vou fazer. legal. É super rico. Nossa, muito bom. Gostei. E aí congela, pode congelar, né? E Coloca tira nas ali. forminhas de gelo. Eu faço, coloco nas forminhas de gelo e coloco no congelador. Na hora que eu quero usar, eu vou lá e tiro. Ô, gente, só mais uma pergunta, assim. Eu vejo muito, assim, na internet falando intestino, segundo cérebro, né? Então, é um pouquinho de tudo isso que vocês partilharam com a gente. Posso dar um outro exemplo Pode, deve, meu, pode. assim, eu tô falando de mim, né? É que eu gosto, nas consultas, eu falo dos pacientes também, eu me sinto como exemplo. Porque como eu tô autoimunidade, então eu aprendi a me observar sintomas. Então, o que eu vejo comigo? É aquilo que a Nena falou, eu faço suplementação que eu preciso pra minha necessidade. Hoje eu tomo probiótico, mas eu tenho as minhas pausas, mas eu tento cuidar ao máximo do intestino com a fonte de prebióticos. Só que tem alimentos que eu não posso comer, porque daí a minha autoimunidade, ela é como se ela demonstrasse que está ativa de novo. Vem algum sintoma. Então eu tô em remissão, mas eu sei os gatilhos que pode despertar alguma coisa. E o que eu percebo? Quando o meu intestino ele não tá bem, ele volta. E dependendo do que eu como, o sintoma vem. Então, tipo assim, ele é como se fosse um sinal de alerta. Se eu passar certinho, fizer minha dieta certinho, eu fiz uma live com o meu médico lá de Botucatu. Se eu sigo a dieta certinho, eu passo, a doença silencia, eu não tenho sintoma nenhum, vida normal, vida que segue. Quando eu dou os meus deslizes, aí o sintoma vem. Ela volta pra mim e diz, Débora, eu tô aqui ainda? Então, não desliza não, porque qualquer momento eu posso voltar se você continuar a voltar a como eu era antes, entendeu? Então, até na live com o meu médico, ele falou, Débora, vamos fazer de novo? Eu falei, vamos. Porque tem muitos pacientes que eles reclamam dos sintomas, que eles reclamam que eles não estão bem. Ai, doutor, não tem como trocar o remédio porque eu tô sentindo isso, sabe? Porque eu agora comecei a sentir aquilo, tô com dormência assim, eu tô na cadeira de rodas, eu quero voltar a andar.
Só que o básico que eles precisam fazer, eles não fazem. E ele fala que tem que tirar os alimentos anti-inflamatórios, que são inflamatórios, os alimentos inflamatórios, ele defende muito a questão de tratar o intestino. Então, a pessoa também, principalmente as pessoas que têm autoimunidade, o intestino está diretamente relacionado a isso, e qualquer coisa que você dê gatilho para ele, a autoimunidade aparece, ela te avisa. E, então, eu percebo, a pessoa tem que prestar um pouco mais de atenção em si, e prestar atenção no que está comendo, porque às vezes a Lu, ela pode comer, né, determinado alimento, mas que eu não posso. A Lina, ela pode comer, mas que eu não posso. E só o fato de eu comer, e às vezes a pessoa não associa, por quê? Porque às vezes ela come hoje, mas o sintoma vai vir só daqui 3, 4, 5 dias, ou daqui a um mês. Entendeu? Só que o gatilho você já deu pra ela um mês atrás. Então a pessoa tem que observar um pouquinho o que come, porque nem tudo que é bom pra mim vai ser bom pra você, entendeu? Então, É que dependendo do que a gente come, a gente vai desenvolver mais bactérias de algum tipo, né? Porque dentro da nossa microbiota são vários tipos de bactérias, né? E aí, dependendo da espécie que se desenvolve mais, dependendo do que eu comi, eu vou ter metabólitos ali, ou metabólitos inflamatórios ou anti-inflamatórios. E aí, isso sim está relacionado com o que você perguntou de eixo intestino-cérebro, né? Que esses metabólitos inflamatórios vão ativar ali via nervo vago, né? Que é um nervo que vai lá do intestino e vai até o cérebro. E aí consegue, né? Consegue não, né? Ele ativa esse gatilho ali. Neurotransmissores. Então, dependendo do como as toxinas, né, as substâncias que as suas bactérias vão produzir, isso pode ativar neurotransmissores que são inibitórios, né, e que podem dar essa sensação de depressão, de mal-estar, tal. Por isso que a gente fala hoje que sim, a depressão pode estar associada realmente ao intestino. Não só, né, mas tem ali, não só, tem a gente uma tem parte, que colocar ele ali nessa, né? É o que a gente conversa, assim, adianta, então eu vou dar probiótico, eu vou sarar a depressão? Não é isso, né? É um conjunto, de novo. Então, não que a depressão venha do intestino, mas uma alimentação ruim, dificuldade de ir no banheiro, emocional, é que a gente já falou um ponto atrás, né? O emocional leva à alteração da motilidade e a alteração da motilidade também afeta seu emocional. Então, é o que a gente fala, a doença, ela não é só coração, só cérebro, só intestino. O nosso organismo trabalha como um todo. Então, você precisa organizar esse todo para você ter a casinha, para você ter o benefício. É o que ela fala, o básico. Então, não adianta eu estar o probiótico, a suplementação, se eu não faço o básico. É como o professor disse, não adianta eu vou suplementar probiótico pra você se você não fizer certo, você tá jogando dinheiro fora. Não adianta começar pelo você tá telhado, frente, né? Eu tenho que começar pela base, então não adianta. Se você não conseguir consertar nem a base, você não vai conseguir consertar só com probiótico ou com suplementação. Se o que era pra fazer, você não tá fazendo certo. Né? E é por isso que eu sou apaixonada, gente, pela nutrição. Adoro ela. Mas você sabe, é algo que eu aprendi muito com vocês, assim, que eu não tinha esse hábito. A prestar atenção nas coisas que eu como e o que me gera de, não gatilho, né, mas um desconforto que dá muita diferença, muito. Assim, gases, tudo, gente, dá muita diferença. E na verdade, acho que grande parte das doenças, acho que tá associada pelo intestino, começa pelo intestino, né, não tem como. É a nossa porta de entrada, né? Porta de entrada e saída também. Porta de entrada e saída, então assim, tudo passa pelo trato intestinal. Então, o tamanho do trato gastrointestinal é muito grande. Então, ali tá associado um monte de doenças que a gente não tem nem ideia. Às vezes, nutrientes que você precisa pro coração tem que passar pelo intestino, precisa passar pelo intestino, não tem outra via, não tem a nossa porta de entrada e saída, e é o que controla a entrada e saída de todas essas toxinas. E mais uma pergunta, gente. A constipação tá ligada apenas à alimentação? Não, foi um pouco, acho que do que a gente falou, assim, quando a gente pensa em constipação, arrumar dieta, melhorar, é importante também a gente investigar outras doenças que podem estar levando à constipação, né? Por exemplo, o hipotiroidismo é uma doença que você tem perda da motilidade, então quando chega o paciente é importante investigar
se ele pode ter uma alteração que está levando a essa hipomotilidade do intestino. Uso de medicamentos, né, Lu? Uso Também de pode medicamentos, interferir na sim. constipação, né? Sim, pacientes que epiléticos que usam, às vezes, anticonvulsivante, tem alteração do ritmo intestinal. Medicamento derivado de morfina. De morfinas, os opioides, Opioides, alguns né? antidepressivos também, aí você entendeu? Né? Aí então, olha que é o efeito rebote, né? Você toma uma medicação pra depressão, mas esse piora o cara intestino tá piorando a sua depressão. Exato, então Por isso que fica a aquele gente ciclo, sempre fala, né? você tem que olhar o paciente como um todo. Você não, Uhum. ele não vem com uma queixa e você só vai, eu tenho constipação. Tá, e o resto? Uhum. Né? Como que o resto tá funcionando? Uhum. Gente, foi muito bom esse bate-papo, né? A gente agradeço primeiramente cada um de vocês e a gente espera que todas essas informações façam a diferença na vida de todas as pessoas que nos escutaram, que nos assistiram, né? Obrigada por tomar um pouquinho do seu tempo, por assistir a gente, por acompanhar o canal do podcast, né? Do Before You Cast. Muito obrigada.